Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. É uma grande alegria poder me encontrar aqui com você durante esses minutinhos para que nós possamos meditar e refletir a santa palavra do Senhor. Buscar compreender o que o Evangelho de hoje quer nos ensinar hoje. Portanto, abra bem o seu coração, abra a sua mente e vamos mergulhar juntos na força, no poder dessa palavra que nos cura, que nos salva e que nos liberta. Hoje a igreja celebra um grande santo franciscano, São Boaventura, bispo e doutor da igreja. Boaventura nasceu na Itália em 1218, biblista e teólogo franciscano de alto nível. Foi professor universitário, bispo e cardeal. Participou do Concílio de Lyon, cidade francesa, onde veio a falecer em 1274. Não obstante seus elevados cargos e títulos, viveu com simplicidade. A seu exemplo, apliquemos os nossos talentos a serviço do Evangelho e da conversão dos corações. São Boaventura, rogai por nós. Abramos a nossa Bíblia em Mateus capítulo 11, do versículo 20 até o versículo 24. Mateus capítulo 11, do versículo 20 até o versículo 24. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte dos seus milagres, porque não se tinham convertido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo eles teriam feito penitência, vestido-se de cilício e cobrido-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Não. Serás jogada no inferno. Porque, se os milagres que se foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra-chave do Evangelho de hoje é a palavra conversão. Jesus, ele começa a sua vida pública, a sua vida missionária, dizendo: convertei-vos e crede no Evangelho. João Batista vinha preparando os corações para a chegada de Jesus, e quando Jesus chega e começa a anunciar a boa nova, o Evangelho, ele começa anunciando a conversão. A palavra conversão, metanoia, mudar de mentalidade. Eu estou indo por um caminho, eu percebo que esse caminho está errado, então eu volto, eu mudo a rota. Mudar o jeito de pensar significa muito, significa demais. Porque se eu não mudo o meu jeito de pensar, o meu agir, ele também não vai mudar. Esses dias eu estava conversando com algumas pessoas sobre pessoas, por exemplo, que fazem cirurgias bariátricas. Eu tenho uma irmã que fez. E a gente conversando sobre isso, né, que algumas pessoas fazem e depois voltam a engordar por algum motivo. E ela dizia, e algumas outras pessoas que eu também conheço diziam a mesma coisa. Às vezes, tudo tem que começar daqui, né? Começar da nossa mentalidade, o jeito de pensar. A reeducação começa aqui. Então, a gente pode aplicar isso também a outros fatores da nossa vida, do nosso cotidiano. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sou muito consumista. Tudo que eu vejo, eu quero comprar. Então, se eu não mudar aqui a minha consciência, que eu não posso gastar mais do que eu ganho, não vai mudar. Se eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu tenho uma inclinação para o jogo, se eu sou uma pessoa que eu tenho inclinação para o fumo, para o álcool, e eu sei que tudo isso me destrói, tudo isso me aprisiona, se não mudar aqui, primeiramente, as minhas atitudes não vão mudar. Eu trabalhei um tempo com a Fazenda da Esperança
E uma das coisas que eu achava mais interessante é que os portões da fazenda ficavam sempre abertos. Sempre, durante o dia os portões estavam abertos. Ou seja, educar aquelas pessoas que lá estão, aqueles irmãos e irmãs que lá estão, que eles estão ali porque eles querem. Eles querem mudar de vida. Eles querem uma conversão. Então, hoje, Jesus está dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Foram feitos tantos milagres no meio de vocês e vocês não se converteram? Vocês não mudaram de vida? Portanto, até Sodoma, que era uma cidade pecaminosa, vai ser tratada com menos dureza do que Cafarnaum, que viu tantas graças acontecer, tantas bênçãos acontecer. Sabe, é o pecado da esclerocardia. O que é esclerocardia, Frei? É exatamente esse coração endurecido. Esse coração que vai endurecendo, vai enrijecendo, e a gente vai ficando tíbio, a gente vai ficando cada vez mais mesquinho. Parece que o nosso coração vai ficando blindado para as graças de Deus. Papa Francisco usava uma imagem que eu gosto muito. É como se a gente tivesse a alergia a tudo que cheira fé, tudo que cheira a religião, tudo que cheira a pregação, tudo que cheira ao sagrado, eu começo a ficar com repulsa. E o nosso coração cada vez mais vai ficando duro, vai ficando insensível. Então o Evangelho de hoje está dizendo para a gente mudar de vida. Para que a gente permita que a palavra de Deus converta o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de sentir e o nosso jeito de agir. Abramos o coração a esse mistério. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus nos deu céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.